Hoje é quinta, 8 de maio, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O Botafogo depende de duas vitórias ou de combinações de resultados para conseguir a vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Ontem, no Chile, o Estudiantes goleou a equipe da Laú, um resultado improvável, até mesmo pelo que as duas equipes vinham fazendo na Copa Libertadores da América. E quarta-feira, o Botafogo necessita vencer a equipe argentina para não depender de outros resultados em relação à sua classificação, depender apenas dele. Vou explicar aqui matematicamente o que o Botafogo precisa para chegar às oitavas da Copa Libertadores da América. Além disso, o Glorioso volta a trabalhar hoje no Espaço Lunier. E a grande dúvida é se Santi Rodrigues estará à disposição do técnico Renato Paiva para o jogo do próximo final de semana, do próximo domingo, 20 horas, contra o Internacional no Newton Santos. Tomara que seja a volta do nosso camisa 23. Tudo isso nesse nosso Giro de Notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Galera, eu vou acompanhar aqui daqui a pouco para vocês a nossa tabela através do Flash Score, que é um aplicativo que eu uso no meu celular. Ontem, na hora da partida entre Estudiantes e a equipe da Laú, eu ficava olhando ali para entender como estava o nosso grupo, e o Flash Score é muito rápido de você conseguir fazer todas estas avaliações. Além de acompanhar tempo real, eu estava vendo a Laú contra o Estudiantes e ao mesmo tempo estava vendo os outros jogos, acompanhando aqui o tempo real no meu celular. Se você não tem baixado o aplicativo Flash Score, vou deixar o link aqui embaixo no nosso primeiro comentário e o QR Code para você poder baixar esse aplicativo, que eu tenho certeza que se você utilizar em seu celular, não vai deixá-lo nunca mais fora, porque ele é leve e gratuito, gente. Baixem, é gratuito. Só clicar no link que está aqui no nosso primeiro comentário. O Botafogo folgou ontem depois da vitória em cima da equipe do Carabobo pela Copa Libertadores da América, e a partir desse momento o foco é Campeonato Brasileiro. Domingo, 20 horas, no estádio Newton Santos, Botafogo e Internacional. A equipe colorada vai jogar hoje pela Copa Libertadores e a gente não sabe se o técnico Roger Machado vai poupar ou vai colocar força máxima contra a gente no estádio Newton Santos. Mas pensando no Botafogo, muito provavelmente a gente não terá ainda Savarino, Matheus Martins e Alexander Barbosa. Esses jogadores, se tiverem uma melhora ali substancial, talvez voltem na partida pela Copa Libertadores da América contra o time do Estudiantes na quarta-feira. Mas ainda estas voltas são incertas. Já o Santiago Rodrigues, hoje nós saberemos. Se ele aparecer na atividade dentro de campo com seus companheiros, ele terá chances gigantescas de voltar a ser relacionado, algo que não acontece desde o jogo contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista, pelo Campeonato Brasileiro. E será mais um reforço que o Botafogo ganha no setor ofensivo, que a gente tem sofrido bastante. O Santi pode ser um Savarino. De repente, o técnico Renato Paiva pode voltar a jogar no 4-2-3-1, colocando o Santi Rodrigues ali como um jogador para fazer o trabalho central, ser um jogador para fazer o papel de um camisa 10. Parar de repente, inventar em suas escalações e colocar um time com as melhores peças dentro daquilo que elas podem fazer. Não colocar o Jefinho pela direita, não inventar o Cuiabano ponta, nem de ponta, de meia. Ele colocou o Cuiabano de meia, deixando o camisa 66 totalmente ali atrapalhado. Mas graças a Deus a fase do Cuiabano é excelente. Mas vamos torcer que o Santi Rodrigues apareça na atividade de hoje e possa ser uma novidade na partida do próximo domingo contra a equipe do Internacional no estádio Newton Santos. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. O canal do TF é feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. Queridões e queridonas, ontem terminou a quarta rodada no nosso grupo pela Copa Libertadores. Vou colocar aqui para vocês na tela a classificação do Grupo A. O Estudiantes venceu 3-0 a equipe da Laú, jogo lá no Chile. Um primeiro tempo muito bom do Estudiantes e péssimo da Laú. Praticamente o que aconteceu no nosso jogo, na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Mas ao contrário do que a gente fez, o Estudiantes foi brilhante. Marcou 3 gols no segundo tempo, controlou a partida e conseguiram esse grande resultado. Culpa do Botafogo essa situação. Se a gente tivesse empatado pelo menos uma das duas partidas, nós estaríamos em uma situação muito mais cômoda. Porém agora, o Botafogo precisa, para não depender de ninguém,
depender apenas dele vencer os seus 2 jogos. Vou explicar para vocês tudinho nesse momento aqui. 2 vitórias classificam o Botafogo sem conversas. O Botafogo chegaria a 12 pontos e teria ali a situação contra o Estudiantes, talvez, já que a equipe argentina na última rodada enfrentará o Carabobo em sua casa, uma briga por saldo de gols para ver quem passaria em primeiro ou em segundo lugar. Isso se o Botafogo vencer as suas 2 partidas, chegaria a 12 pontos, e a tendência é que o Estudiantes também chegue a 12 pontos. E a briga seria totalmente no saldo para ver quem passaria em primeiro ou em segundo lugar. Isso o Botafogo vencendo os 2 jogos. Próxima rodada, nós teremos no estádio Newton Santos, Botafogo e Estudiantes. No Chile, Laú versus Carabobo. A partida entre Laú e Carabobo será na terça-feira. Isso quer dizer que o Botafogo já vai entrar em campo na próxima quarta sabendo o que aconteceu lá no Chile. Se rolar um empate, a situação do Botafogo fica bem tranquila em relação ao jogo contra o Estudiantes. Por quê? Não vai depender 100% de uma vitória se a equipe chilena não vencer o Carabobo. Se acontecer o empate, o Carabobo chegaria a 8 pontos, Botafogo, se vencer uma das 2 partidas, chegaria a 9 e passaria para as oitavas de final na segunda posição do grupo. Teríamos um confronto direto na última rodada com a equipe chilena jogando pelo empate. Mas vamos aqui ao saldo de gols, que é o primeiro critério de desempate. Neste momento, a equipe do Estudiantes tem saldo de 5, a Universidade de Chile saldo de -1, e o Botafogo saldo de 1 positivo. Vamos colocar aqui o pior dos cenários. Aliás, o segundo pior dos cenários. Que o pior dos cenários, se o Botafogo perder, só não estará eliminado da Libertadores da América se a equipe da Universidade de Chile não vencer o Carabobo. Se a equipe da Universidade de Chile vencer o Carabobo, o Botafogo é obrigado a pontuar contra o Estudiantes. Esse é o primeiro ponto que tem que deixar bem claro aqui para vocês. É muito fácil de guardar. Universidade de Chile venceu, o Botafogo é obrigado a pontuar. Universidade de Chile perdeu ou empatou, o Botafogo não tem a obrigação de pontuar. Pode levar tudo para a última rodada. Primeiro ponto é esse, porque na última rodada teremos o confronto direto no estádio Newton Santos entre Botafogo e Laú. Segunda possibilidade, Laú venceu. Aí vamos para a questão do saldo de gols. Laú vence por 1-0, vai ficar com saldo zerado. Laú chegaria a 10 pontos e aí o Botafogo poderia até mesmo empatar com a equipe dos Estudiantes, que chegaria a 7. E teríamos um confronto direto na última rodada no estádio Newton Santos e o Botafogo teria que vencer por qualquer placar a equipe chilena e com isso nós classificaríamos para as oitavas na segunda posição, como aconteceu ano passado. Se a Laú vencer por 2-0, a equipe chilena chegaria a saldo de 1 positivo. Mesma coisa, empatar com os Estudiantes e vencer a Laú, estaria classificado para as oitavas. Se a Laú vencer por 3-0, mesma coisa, Botafogo dependeria de uma vitória simples na última rodada contra a Laú, claro, se somar pontos contra os Estudiantes. Laú venceu por 4-0, o Botafogo dependeria de uma vitória de 2, assim sucessivamente. Você teria na última rodada um Botafogo contra a Laú, dependendo do resultado da equipe chilena contra o Carabobo, uma situação de saldo de gols. Para não depender de saldo, o Botafogo tem que vencer os 2 jogos. Se o Botafogo perder na quarta, a tendência, até mesmo por causa do favoritismo da Laú contra o Carabobo, é que o Glorioso sai eliminado do estádio Newton Santos. Mas é isso, o Botafogo depende apenas dele. Conta é simples, venceu os 2 jogos, está classificado, podendo até ter mesmo primeiro colocado do grupo. Segundo caso, empate contra os Estudiantes e ver como que é o saldo em relação à última rodada contra a equipe da Laú. Se a Laú perder para o Carabobo ou empatar, o Botafogo pode até perder para a equipe do Estudiantes e teria que vencer a equipe chilena na última rodada. Agora acabou a brincadeira. Quarta que vem, Botafogo e Estudiantes. Na outra semana, a Copa do Brasil. E no final do mês, Botafogo e Universidade, estádio Newton Santos, jogo que pode valer vaga. Mas, se tem uma palavra que tem que ser abdicada do vocabulário do botafoguense na próxima quarta, é derrota. É somar ponto, se Deus quiser, a gente vença esse jogo e a classificação acontecerá. É isso, gente. Vamos lá. Vamos torcer, vai dar tudo certo. Apesar dos pesares, o Botafogo só depende dele para chegar às oitavas da Copa Libertadores. As oitavas somente após o Mundial. Tamo junto. Comentem aqui. Estão confiantes ou não? Fogo neles. Valeu.